Saudações! Nessa videoaula nós falaremos sobre o Mercado Comum do Sul, popularmente conhecido como Mercosul. Na nossa videoaula nós falaremos sobre a expansão do Mercosul, as suas perspectivas para o século XXI e os seus eventuais problemas. Eu desejo a todos uma boa aula e bons estudos. Nesse nosso primeiro slide, vamos a alguns dados técnicos do Mercosul. Então, calculando a população dos países membros, nós temos cerca de 275 milhões de habitantes, ou seja, 70% do total da América do Sul. Sobre Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto do Mercosul está estimado na casa dos 3,3 trilhões de dólares. Então esse PIB ele corresponde a cerca de 83,2% do total da América do Sul. Na questão dos territórios e fronteiras, o Mercosul ele abrange uma área de aproximadamente 12,7 milhões de quilômetros quadrados, 72% da área total da América do Sul. Bem, os principais países membros, pessoal, nós temos o Brasil, nós temos o Uruguai, Paraguai, Argentina e Venezuela. Esses são os países principais. Então, o Paraguai ele havia sido suspenso por causa da deposição do presidente Fernando Lugo, e após o processo eleitoral ocorrido em abril de 2013, novamente o Paraguai foi readmitido. Ainda em 2013, a Venezuela ela passou a fazer parte do Mercosul. E geralmente, pessoal, quando nós falamos de Mercosul, nós trabalhamos com as seguintes categorias. Existem os membros plenos, que são os membros que eu já disse para vocês. Existem os chamados membros associados, ou seja, eles fazem parte da associação, só que porém eles não têm poder de decisão. Os países que são membros associados: o Equador, Chile, Colômbia, Peru, Bolívia. Esses países atuam como membros associados. E como membro observador nós temos o México. Então geralmente está prevista a adesão da Bolívia ao Mercosul neste ano de 2014. Só que nós não sabemos ao certo se de fato vai ingressar ou não. Então nós temos que levar em consideração, pessoal, os seguintes aspectos. O Mercosul, como perspectiva hoje, ele está passando por reformulações. E essas reformulações, elas sempre terão como base o regionalismo aberto. Ou seja, um regionalismo que não vai ali valorizar apenas o comércio intrazona, mas também o estímulo das trocas com os países membros. Então é isso que o Mercosul ele defende neste século XXI. Vamos iniciar a nossa discussão falando sobre a expansão do Mercosul. Então, o advento do Mercosul, o Mercado Comum do Sul, ampliou bastante as relações do Brasil com seus vizinhos. Então, as relações do Brasil com os países da América do Sul, ela tem cerca de 30 anos. Só que esse fluxo intenso de relações comerciais, ele acabou sendo intenso com a criação do Mercosul em 1991. Porque antes do Mercosul existia um órgão denominado ALAD, Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração, ou Associação Latino-Americana de Integração. Mais ou menos isso, pessoal. E um dos tratados da ALAD acabou ali favorecendo a criação de um mercado comum para os países da América do Sul.
Então hoje, né, o Brasil, ele, além de exportar a nível mundial, ele exporta também a nível regional, ou seja, o Brasil ele é um grande exportador ali, né, para os países do Mercosul. Tanto que o Brasil ele é a principal força política e econômica dentro do Mercosul. Ou seja, o Brasil ele é o líder político e o líder econômico no Mercosul, pois o mercado brasileiro influencia diretamente nas políticas econômicas adotadas para esse bloco. Então, pessoal, dentre uma característica dessa crescente expansão, nós podemos citar o número de multinacionais, ou seja, multinacionais dos países membros, sobretudo multinacionais argentinas e brasileiras, que estão se instalando nos países membros, a fim de produzir para todo o mercado consumidor do Mercosul. Então, algumas empresas nacionais brasileiras, elas acabaram tornando-se multinacionais por ter as suas filiais em alguns países membros do Mercosul. E no setor turístico também houve uma mudança significativa, porque se nós levarmos em consideração o turismo no Brasil, até meados da década de 80, o principal público que vinha para o Brasil era sobretudo dos Estados Unidos e da Europa. Só que após a criação do Mercosul, hoje nós podemos notabilizar um crescente número de turistas vindos, né, de países da América do Sul, sobretudo, né, de argentinos, ok? Dentre os produtos que o Brasil exporta para o Mercosul, nós podemos citar automóveis, motores e peças, tratores, bebidas, cigarros, café, calçados, açúcar, aparelhos de telefonias e óleos. Esses são os principais produtos que o Brasil vende para o Mercosul. Os principais produtos que o Brasil compra do Mercosul, ou seja, os produtos que o Brasil importa, são os seguintes: trigo, petróleo, artigos de couro, automóveis, bebidas, sucos, carne, leite em pó e milho. Suco, sobretudo, né, pessoal, é o suco de uva. E necessariamente, né, em grande parte, na questão das bebidas, né, o vinho, que o Brasil ele exporta dos países que fazem parte do Mercosul, ok? Perspectivas do Mercosul para esse século XXI. Bem, dentre as perspectivas, nós podemos citar a continuação do avanço nas relações comerciais entre os países membros. Então, ou seja, o projeto é integrar cada vez mais novas nações e estabelecer laços comerciais. Fora isso, liberalização no setor de serviço. Liberalização no setor de serviços vai permitir que profissionais dos países membros possam exercer a sua profissão em qualquer país membro. Tanto que isso já ocorre nos países, né, da União Europeia e hoje também já ocorre a nível Mercosul. Então essa liberalização no setor de serviços já está ocorrendo hoje no Mercosul. Então, por exemplo, se você é um profissional de uma área, engenharia, você tendo o seu diploma convalidado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, você vai poder trabalhar em qualquer país membro do Mercosul, exercendo, né, a sua profissão de engenheiro. Outra perspectiva que nós podemos citar, a abertura nas concorrências públicas. Com essa abertura, vai permitir que empresas dos países membros do Mercosul possam inscrever-se, né, em processos de licitações públicas. Então, o que isso significa, senhores? Quando nós falamos em concorrências públicas, licitações para a construção de alguma obra de infraestrutura, se essa perspectiva for concluída,
as empresas dos países membros elas poderão prestar serviços dentro da área pública, ok? Então vamos citar um exemplo mais didático. Eu estou construindo uma usina hidrelétrica. Então, para construir a usina hidrelétrica, eu preciso da autorização, né, dos órgãos reguladores e logo depois eu tenho que abrir uma concorrência pública, um processo de licitação para contratar uma empresa que vai ser responsável pela construção. Se nós levarmos isso a ponto Mercosul, por exemplo, uma empresa da Venezuela, uma empresa da Argentina, do Uruguai, se elas estiverem inscritas na licitação e algumas dessas empresas vencerem, elas poderão exercer, né, o determinado serviço. Exercer não, né, pessoal? Vamos simplificar. Prestar o serviço. Ok? Legislação comum, ou seja, a legislação comum significa a criação de leis válidas para todos os países membros do Mercosul. E, possivelmente, a criação de uma moeda única. Bem, a moeda única apresenta suas vantagens e desvantagens. Por quê? Vantagem no sentido que iria apresentar uma maior valorização na questão econômica. Só que uma grande desvantagem é uma crise econômica de um país pobre do bloco econômico poderá afetar todos os países envolvidos. Então isso poderia apresentar um risco. Por exemplo, países com economias frágeis, como a Bolívia ainda não entrou no Mercosul, né? Então eu não vou poder citar a Bolívia. Mas, por exemplo, o Paraguai, um país com uma economia frágil. Se o Paraguai passasse por uma crise e o Mercosul utilizasse moeda única, a crise do Paraguai iria estender-se a todo o bloco do Mercosul, o que geraria uma onda de recessão. Então, dentre as perspectivas, são essas quatro. Liberalização do setor de serviços, algo que já ocorre, abertura nas concorrências públicas, legislação comum e adoção de uma moeda única, que isso aqui acaba sendo, digamos, uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que pode trazer benefícios, pode trazer também prejuízos. Dentre os problemas que o Mercosul enfrenta, basicamente ele enfrenta vários problemas, só que para resumir, eu vou citar apenas esses dois que são os prejudiciais. O primeiro problema é a entrada da Venezuela no Mercosul. Então a Venezuela ela entrou no ano de 2013, só que porém a Venezuela, né, ela vive um período conturbado desde a época, né, em que o presidente Hugo Chávez era vivo, em que ele exercia a presidência da Venezuela por vários mandatos, porque a Venezuela ela possui uma política de oposição aos Estados Unidos, ou seja, a Venezuela é um país anti-americano. E com isso, né, a Venezuela, apesar, né, de suas reservas de petróleo, ela pode representar um problema para o Mercosul, porque o Mercosul é um projeto de integração econômica e não de integração política. E a própria Venezuela ela acaba ali representando uma certa antipatia pelo Mercosul, tanto que para rivalizar o Mercosul, Hugo Chávez, quando ele era vivo, ele havia criado um bloco denominado ALBA, Alternativa Bolivariana para a América, que congrega, né, várias nações de viés esquerdista. Só que hoje a Venezuela passa por uma crise, né, que parece, cada dia que se passa, se tornar mais difícil de ser solucionada, tanto que essa crise ela tem dimensões políticas e dimensões econômicas. E hoje, né, a entrada da Venezuela dentro do Mercosul passa a ser inquestionável por vários países membros. Tanto que a entrada de um novo membro no bloco deve ser votado por vários congressos nacionais. E dizem de passagem, né, que a entrada na Venezuela no Mercosul não passou pela escolha, né, dos parlamentos de alguns países membros. E o outro problema que nós temos é um problema bem conhecido de todos, né, que é a chamada ALCA, Área Livre de Comércio das Américas. Bem, resumindo, o que é ALCA, pessoal?
É uma tentativa dos Estados Unidos de criar uma área de livre comércio entre os países americanos. Só que nessa ALCA vai envolver todos os países da América Latina, com exceção de Cuba, porque Cuba é socialista e Cuba tem aquela rivalidade com os Estados Unidos. Rivalidade não, né? Cuba tem aquela antipatia, né? Então, desde os tempos em que Cuba converteu-se ao socialismo, ela foi expulsa da Organização dos Tratados Americanos e, além disso, né, ficou isolada economicamente. E daí, no entanto, senhores, acaba acontecendo que a ALCA ela representa um problema para o Mercosul, por quê? De acordo com esse plano da área de livre comércio, os impostos sobre os países, os impostos de importação sobre os países membros da ALCA seriam eliminados. Então acaba acontecendo que muitos países, sobretudo os da América Central, eles tiram lucro com as tarifas alfandegárias. Eles tiram lucro com os impostos sobre os produtos industrializados para os Estados Unidos. Então, com a ALCA, geralmente, esses países eles perderão dinheiro, perderão, digamos assim, produção e, além de tudo, os Estados Unidos é o único que vai sair na vantagem. E no que isso interfere no Mercosul? Todo o progresso do Mercosul na área econômica, digamos que esse progresso econômico será sucateado. Será sucateado por quê? Porque o Mercosul, como ele tem esse projeto de integração, ele vai acabar rivalizando com a ALCA. Então, se a ALCA absorver o Mercosul, todo o comércio regional desse bloco será, digamos, desagregado, ou seja, será desfeito. Então, a ALCA, o objetivo dela é privilegiar apenas um país, os Estados Unidos da América. Então, ou seja, com o projeto da ALCA, os Estados Unidos vai manter sobre o seu domínio a soberania econômica dos países latino-americanos. Então, ou seja, a criação da ALCA vai dar aos Estados Unidos o domínio econômico continental. Então, é por isso que os países são contrários. Tanto que a ALCA ela estava prevista para ser implantada sobre o continente em 1999. Só que houve discussões e houve prorrogações para que a implantação fosse a partir de 2005. Só que de todos os governos, o único que foi contrário a essa atitude da ALCA foi o Brasil. O Brasil ele brigou, digamos assim, bonito, na defesa dos países latino-americanos. E além disso, sobretudo na defesa das diretrizes econômicas do Mercosul. Então, os principais problemas hoje do Mercosul, a questão da Venezuela no bloco e também a criação da área de livre comércio das Américas. Bem, senhores, por hoje eu encerro. Eu agradeço a todos e até o próximo episódio.